Vamos lá então, vamos falar sobre esse tema que é muito relevante, né? Dentro do nosso desafio de 7 semanas. O tema dessa semana é despertando para a realidade. Lembrando aqui, ó, a verdade sempre antecede a liberdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Provérbios 4,23 também vai falar sobre isso. Romanos 12,2 também vai nos trazer essa dinâmica. E por que a gente vai pensar sobre isso? Porque nós estamos iniciando um processo, uma jornada transformacional que vai além de um resultado. E aí eu quero pensar com você, porque antes de Deus mudar a história de alguém, ele muda o que? Ele muda a consciência da pessoa. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Isaías, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Então nenhuma dessas pessoas começou a transformação fazendo mais. Não é sobre fazer mais. Todos começaram enxergando melhor. Afinal de contas, a maior prisão do ser humano, ela raramente é física, ela é mental, emocional, ela é espiritual. Por isso que existem pessoas vivendo dentro de prisões invisíveis. Prisão de culpa, prisão de medo, prisão de rejeição, prisão de comparação, prisão da necessidade de aprovação. Prisão das crenças herdadas, prisão das palavras que ouviram durante a infância, né? Além da prisão das interpretações equivocadas sobre a sua própria história. E assim uma série de outras prisões. E muitas dessas pessoas trabalham, criam filhos, se casam, até são membros de igreja, sorriem, produzem, mas continuam emocionalmente aprisionadas, porque nunca aprenderam a olhar para dentro. E quem nunca aprende a olhar para dentro passa a vida tentando consertar o lado de fora. Então, nessa primeira semana, nós não vamos mudar a sua vida de forma alguma. Nessa primeira semana, nós vamos mudar a sua forma de enxergar a vida. Afinal de contas, ninguém transforma aquilo que insiste em negar. Ninguém cura aquilo que continua escondendo. Ninguém amadurece enquanto responsabiliza apenas as circunstâncias. A verdade, ela sempre chega antes da liberdade. Não existe libertação sem consciência. E libertação vem pelo conhecimento da verdade. E aqui entra uma dinâmica perigosa, porque o maior campo de batalha aqui é o quê? A mente. O maior inimigo do seu propósito talvez nunca tenha sido as outras pessoas, de forma alguma. Talvez tenha sido a história que você contou para você mesmo durante anos. Talvez você tenha aprendido que precisava provar o seu valor, que nunca seria suficiente, que precisava agradar todo mundo, que fracassar era imperdoável, que o sucesso era para outras pessoas e assim sucessivamente. Talvez você aprendeu que você nasceu sem capacidade, que a sua história definiu o seu destino. E não é bem assim, né? Porque essas ideias elas podem se transformar em crenças profundas e crenças influenciam emoções, decisões e comportamentos. Na PNL, nós compreendemos que não reagimos apenas aos fatos. Reagimos ao significado que nós damos aos fatos. Inclusive é o tema da próxima semana, tá? Então, e por que eu falo sobre isso? Duas pessoas podem viver a mesma experiência, o mesmo fato, uma se fortalece e a outra paralisa. O acontecimento foi o mesmo, foi semelhante, porém o significado construído foi diferente. E a Bíblia chama isso de renovação da mente. Na programação neurolinguística a gente chama isso de ressignificação. Então, o objetivo ele é semelhante, ampliar a consciência para favorecer escolhas mais saudáveis, mais coerentes com os próprios valores. Afinal de contas, eu preciso falar para você algo. A verdade nem sempre é confortável. Por quê? Porque Jesus ele nunca prometeu que a verdade seria confortável, mas ele prometeu que a verdade libertaria. Existe uma diferença enorme. A verdade confronta, a verdade desmonta ilusões. A verdade rompe máscaras. A verdade expõe desculpas. A verdade nos obriga a crescer. E é exatamente por isso que ela produz liberdade. Porque a mentira pode aliviar por alguns minutos. A verdade transforma para toda uma vida.
E aí é importante pensar sobre isso. Porque quando a gente entra nesse processo terapêutico aqui, é como se nós estivéssemos entrando num primeiro momento, sem direção, sem orientação, num quarto escuro, tropeçando nos móveis, batendo nas coisas, se machucando. Agora a pergunta que eu faço para ti, qual que é a solução diante desse quadro? Mudar os móveis de lugar ou acender a luz? Acender a luz representa o processo que você está vivendo. E você decidiu dar um passo. Acender a luz é exatamente isso que nós vamos estar promovendo essa semana. Nós não estamos tentando mudar a sua história. Não, nós estamos propondo acender a luz sobre a sua história. Porque quando a luz chega, você percebe onde você está, você percebe onde você caiu, você percebe onde ainda precisa crescer, você percebe os pontos positivos, os prós e os contras, e percebe quais caminhos faz sentido você seguir. Então, é importante que nós construamos um diagnóstico antes de viver essa transformação. E esse diagnóstico ele é construído com perguntas. Jesus frequentemente fazia perguntas antes de realizar milagres. Ele lhe perguntava, eu falei com você sobre isso, o que queres que eu te faça? Há quanto tempo você sofre com isso? Por que você está perturbado? E aí eu fico pensando, sabe, essas perguntas não eram para Deus obter informação, eram para despertar a consciência da pessoa que estava ali. Então, durante essa semana você vai vivenciar exatamente isso. Você vai responder essas perguntas, que vai instigar a sua jornada, que vai promover reflexão, e você vai observar padrões, identificar pensamentos recorrentes, reconhecer emoções, não para se condenar, mas para se compreender. E é isso que nós vamos viver essa semana. Isso vai gerar um desconforto. Afinal de contas, essa ativação da identidade, ela é o ponto de partida da transformação. Porque quem acredita ser incapaz, normalmente vai evitar o desafio. Quem acredita não ser amado, frequentemente vai buscar uma aprovação constante. Quem acredita não ser suficiente, vai viver em comparação. Quem acredita ser filho amado de Deus, começa a agir com maior segurança. Num primeiro momento isso vai gerar um desconforto para você, mas depois você vai começar a ter mais convicção, mais segurança na sua ação. Por quê? Porque você vive principalmente aquilo que você acredita sobre si mesmo. Por isso que Deus sempre trabalha primeiro na identidade. Antes de Abraão possuir uma nação, ele recebeu o quê? Um novo nome. Antes de Jacó viver o seu propósito, ele recebeu uma nova identidade. Antes de Pedro liderar a igreja, ele precisou descobrir quem realmente ele era. Então a sua identidade antecede o seu destino. Ok? E por que eu vou pedir para você reafirmar essa identidade? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Foi Jesus quem disse isso. As palavras, elas revelam mapas internos. Observe durante essa semana como que você fala sobre si, como que você pensa sobre si. Se você costuma dizer, eu não consigo, eu sempre erro, não dá certo, minha vida é difícil, não sou capaz, sou ansioso, sou fracassado e papapá e ppp. Essas frases não são apenas palavras, são programas mentais. E cada repetição vai fortalecendo rupturas na sua identidade. Porque toda linguagem produz direção. Quem muda a linguagem começa lentamente a mudar a percepção da realidade. Não se trata de negar dificuldade. Trata-se de escolher palavras que expressem responsabilidade, esperança, compromisso com a transformação. É isso que nós queremos promover junto com você nessa primeira semana, porque nenhuma pessoa constrói a sua identidade completamente sozinha, de forma alguma. Todos nós somos influenciados pela nossa família, pela cultura, pelas experiências, pelos relacionamentos. E nesse ambiente, nessas experiências, nós recebemos valores, crenças, exemplos, mas também recebemos limitações. Então, na perspectiva sistêmica, compreender essas influências vai me ajudar, te ajudar a distinguir aquilo que pertence à própria responsabilidade daquilo que foi aprendido ao longo da história familiar. E reconhecer esses movimentos não significa buscar culpados, não, de forma alguma. Significa buscar responsáveis, significa ampliar a consciência para fazer escolhas mais livres, mais maduras, honrando a sua história e não simplesmente exigindo repeti-las. Ok? Foi bom o nosso bate-papo? Reflita sobre isso, assista essa videoaula várias vezes para que você possa entender, compreender, digerir melhor essa temática.
Afinal de contas é um tema muito rico, muito amplo, mas o desafio 7S ele é algo mais intenso, mais rápido. Das atividades aí você já recebeu, se não recebeu vai receber tudo aí. Faça a atividade, siga o passo a passo e vamos para a próxima semana. Próxima semana, ressignificando o passado. Ok? Foi bom nosso bate-papo? Comenta aqui e vamos que vamos. Até a próxima semana.